a progressão é dentro da classe e a promoção é entre as classes. É a movimentação do servidor do último padrão de uma classe, para o primeiro padrão da classe seguinte. Ok, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior. Dependendo cumulativamente do resultado da avaliação formal de desempenho e da participação em custo de aperfeiçoamento oferecido preferencialmente pelo órgão na forma prevista da regulamentação. Ou seja, vamos lá. Promoção. Para você ser promovido, tá? Antes dos critérios da promoção, vamos colocar um caso prático. Ó, o cara está aqui, ó, técnico judiciário. Ele está no 5, padrão 5. Ou seja, ele chegou no ápice do 5. Tá? Quando ele passar para a referência 6, automaticamente ó, ele já está na classe B. Então, aqui houve a promoção. Tá? A promoção, o objetivo da promoção é o seguinte, avaliar o conhecimento do servidor. Quanto mais conhecimento que ele tem, mais ele deve ganhar. Isso é o norte da gestão de pessoas sobre a promoção. A progressão, ele visa avaliar o que é a experiência do servidor no cargo. Um cara que entrou hoje e o cara que tem 15 anos, qual que tem aí mais desenvoltura para desenvolver as suas atividades? É claro que é o cara que está, teoricamente, o cara que está mais tempo. Porque ele tem mais experiência, ele conhece mais o órgão, ele conhece a estrutura, então assim que funciona. E aqui que está falando aqui, as regras de promoção, né? Promoção. Então ele tem que passar, ó, ele tem que estar, então ele não pode, por exemplo, estar no 2 aqui, ó, só porque ele fez o curso, ele passar para cá, para o 6. Ele não pode fazer isso. Obrigatoriamente ele tem que sair do 5, tá? E para o 6. Tem que ficar um ano, ok? É um ano. Ele tem que ser aprovado na avaliação de desempenho. Ele tem que ter os critérios, ok? Os critérios lá do regimento interno. E ele tem que fazer o curso de formação para mudar de classe. Ele tem que ter um curso de formação. Esse curso, é claro, que vai ter lá a definição do regimento interno. Então, isso que vem a ser a promoção. Entenderam, gente? Então, a promoção. Então, a promoção sempre vai ser de uma classe para outra. É importante vocês saberem disso e saberem também quais são os critérios de promoção estabelecidos na lei. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui para vocês, né? Vou voltar aqui para vocês um pouquinho, para vocês entenderem o seguinte, para, de novo, para fixar os critérios. Interior, dependendo cumulativamente do resultado da avaliação formal de desempenho, AD, e da participação do curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente pelo órgão. Eu falei lá dos critérios. Não está certo, prevista em regulamento. Então, sempre tem um regulamento. O regulamento vai detalhar tudo. Bacana? Tempo, 1 ano. Fechou? Fechou. Então, temos aí a promoção. 10º. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no âmbito de suas competências, instituir Programa Permanente de Capacitação. Então, aqui tem um PPC, né? Programa Permanente de Capacitação, destinado à formação e aperfeiçoamento profissional, bem como ao desenvolvimento gerencial, visando a preparação dos servidores para desempenharem atribuições de maior complexidade e responsabilidade. O que está falando aqui? Que o Poder Judiciário, né, todos esses órgãos aqui são aqueles órgãos que exercem a liderança do Poder Judiciário, da União, eles têm a obrigação de quê? De instituir o Programa Permanente de Capacitação. Bom, terminamos essa parte,
tá certo? Temos essa parte. Agora nós vamos falar o seguinte, vamos falar de outro capítulo que é da remuneração. Tá? Remuneração também costuma ser cobrado muito em prova. Professor, aqui é política de subsídios? Não, não é política de subsídios. Então é o quê? É vencimentos básicos, né? Então está aqui. Primeiro, a remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário é composta pelo vencimento básico e pela gratificação judiciária, né? Acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas na lei, pela lei. Então está aqui para vocês. Professor, então qual que vai ser, professor, a remuneração? A remuneração do cara vai ser vencimento básico mais a gratificação. Então está aqui. Tem que saber? Tem. Tá? Isso aqui é importante. Importante também que nesse capítulo da remuneração, o legislador criou outras gratificações específicas. E com certeza o cara que está fazendo a prova vai falar, puxa, o cara não prestou atenção, o cara não leu essas gratificações específicas. Parágrafo, artigo 12º, está aqui. Os vencimentos básicos das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário são constantes no anexo 2 desta lei. Vencimentos básicos, ok. Vamos lá para a tabela. Então, vamos lá para o anexo 2. Então, aqui nós temos uma coisa interessante. Então, aqui nós temos aqui, né, os 3 cargos, né, auxiliar técnico e analista. Nós temos as classes, sempre 3 classes, e nós temos sempre os padrões. São 13 padrões aí para cada cargo, né? A1, A2, tá? Estão todos aqui, né? E aqui nós temos os vencimentos. Só para vocês terem uma ideia aqui, o cara sempre entra no A1, né? Vamos pegar aqui o analista judiciário, ó. 5.189,71. O último, ó, 7.792. Só que é o seguinte, essa lei não é de 2006? Sim. Olha só, redação dada pela lei 13.317 de 2016. Ou seja, uma lei bastante recente. O que tem essa lei, cara? Vocês lembram que uns 2 anos aí, ficou na mídia, aquele suposto aumento do judiciário, da União? Lembra aquele aumento, aquela 80%, 200% de aumento para o pessoal? Vocês lembram disso? Então, essa briga, essa reivindicação do Poder Judiciário resultou nada mais, nada menos do que nessa lei, que é a lei aí, que é a lei que eu estou passando para vocês, que é a lei 13.000, a lei 13.000, deixa eu ver aqui, a lei 13.317. Então, olha só, altera os dispositivos da lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, e dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário e da outros providências. Então, aqui tem essa lei, ó. O anexo 2 da lei, né? O que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês o seguinte, que nessa lei, essa lei é uma lei de aumento do Poder Judiciário da União. Só que ele concedeu a administração pública, o governo, concedeu esse aumento em parcelas escalonadas até 2019. Olha só, então alterou o anexo 2 da lei 11.416, passa a ser constante no anexo 1 desta lei. Ok, que eu mostrei para vocês. A diferença entre o vencimento fixado por esta lei e o decorrente da lei tal, ok, será implementada em parcelas sucessivas não cumulativas conforme o anexo 2 da lei, observado o seguinte. O que acontece aqui? Aí ele vem aqui, ó. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele colocou 1,5% a partir de 1º de junho de 2016, 3% a partir de junho de 2016, 5% a partir de 1º de novembro de 2016, 6% a partir de junho de 2017, 7% a partir de 1º de novembro de 2017, 8% a partir de 1º de junho de 2018, 9% a partir de 1º de novembro de 2018 e 12% a partir de 1º de janeiro de 2019. Né? Então, nós temos aqui, para vocês, aqui um aumento escalonado da categoria. Tá? Isso que eu quero passar para vocês. Mas, professor, e aí, professor? Esse negócio, professor, está
já a aula do senhor, a minha aula, a aula do professor Luiz já está atualizada? Sim, já está atualizada de acordo com esse aumento. Então, ou seja, até 2019 aí, a galera vai ter um aumento. Então, aquela tabela que eu passei para vocês é referente ao quê? Ao vencimento básico. E nós sabemos que nós temos vencimento básico e nós temos também a gratificação judiciária. O artigo 13 trata da gratificação judiciária. Será calculada mediante aplicação do percentual de 140% sobre o vencimento básico estabelecido no anexo 2. Ou seja, comigo aqui, você tem esse cara aqui, então, a lei de 2016, ele aumentou o percentual. Então, será o quê? De 140%. Só que esse 140%, ele escalonou. Olha só, o percentual previsto no caput será implementado gradativamente sobre os valores fixados no anexo 2 desta lei e corresponderá a 97% a partir de 1º de junho, aí ele vai indo, todos os dias aqui, né? 104, 108, 113, 122, 125, 130 e o último, que é a partir de 1º de janeiro de 2019, que vai ser integralmente, que vai ser os 140%. Então, o cara vai ter o vencimento básico, mais 140% a partir de 1º de janeiro de 2019, ok? Professor, isso pode cair na prova? Cara, muito difícil cair na prova, né? Mas por que o senhor explicou? Cara, porque o cara entra no órgão, ele quer saber todos os seus direitos, ele quer saber quanto vai ganhar. E essa aqui é a aula para explicar isso, tá? Vamos lá, parágrafo 2º, comigo. Os servidores retribuídos, né, que vão receber o salário, né, pela remuneração do cargo em comissão e da função comissionado, então ele vai ter dois cargos, duas funções aí, né, duas hipóteses, né, constantes no anexo 3 e 4 desta lei, respectivamente, bem como os sem vínculo efetivo com a administração pública não perceberão a gratificação que trata esse artigo. Então, ele está falando aqui que essa gratificação aí é a gratificação judiciária, tá? O cara que ocupa, atenção, o cara que ocupa cargo em comissão e função comissionada, mais aqueles que não têm vínculo efetivo, não receberão esses 140%. Faz sentido? Com certeza, né? Faz sentido, com certeza. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 3º. Ele vai continuar o pensamento do parágrafo 2º. Qual que é o trabalho do parágrafo 3º? Elencar mais algumas pessoas que não vão receber a gratificação judiciária. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido, o cara que foi cedido para o outro órgão, não perceberá, durante o afastamento, a gratificação que trata deste artigo, salvo na hipótese de cessão para órgãos da União, para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, na condição de optante, de remuneração do cargo efetivo. Então, aqui está colocando aqui que o cara que está cedido, ele não vai receber, salvo, olha aqui, o cara que está prestando serviço trata esse artigo, né, na função para a gratificação que trata esse artigo, salvo na hipótese de cessão para o órgão da União para a Fundação da Previdência Complementar. Ou seja, ele tem que estar lá na Previdência Complementar, aí ele pode receber, mas desde que seja optante, né? Professor, como assim optante? Cara, então ele tem um salário. Então, optante você tem que optar por duas situações. Qual que é a primeira situação? Qual que é a situação do optante? Vou explicar para vocês aí. Eu sou servidor da Justiça Federal de Mato Grosso. Bacana, sou lá analista, tranquilo, estou na minha, de boa, de boa. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar lá nesse órgão aqui. Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Opa, bacana, eu vou, né? Aí eu vou para lá. Tá, eu vou para lá. Chegando lá, eu vou ocupar um cargo, tá? Um cargo de gerência. Vamos supor que aqui eu ganho R$10.000. E esse cargo eu ganho 6 mil. Então eu vou para lá, para o órgão, e lá vou ganhar 6 mil, aqui é 10. Aí eu posso utilizar o Instituto da Opção
Você não pode receber os dois salários, 10 e mais 6. Não pode. Não pode. Você tem que optar por um. E você sempre opta por o maior. Então, se você optar por o daqui, da Justiça Federal de Mato Grosso, você vai levar a gratificação contigo. Ok? Isso que está dizendo o artigo. Ah, professor, mas eu vou para lá, eu ganho 10, lá eu vou ganhar 20, que é o normal. Você tem que ganhar mais, né? Claro, né? E aí você optou por cargo de lá. Nesse caso, você não vai levar a gratificação judiciária. 10, né? Artigo 14. Agora a gente vai falar sobre um outro instituto. Então, nós falamos aqui, remuneração, vencimento. Falamos o vencimento, falamos que tem uma lei aí, a de 2016, que deu um bom aumento para o judiciário, mas parceladinho, mas deu. Falamos de quê? Falamos da gratificação judiciária. E agora a gente vai falar do adicional de qualificação. Ou seja, o legislador concedeu mais um benefício para os servidores. E claro que todos têm que aproveitar. Vem comigo aqui. Artigo 14. É instituído o adicional de qualificação aqui, destinado aos servidores das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamentos, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário a serem estabelecidas em regulamento. Ok. Então, ele está acontecendo o quê? Ele está dando um adicional. E todo adicional é dinheiro. Parágrafo 1º. O adicional que trata deste artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para o ingresso do cargo. Claro, né? Professor, eu tenho lá, professor, um curso superior de Direito, mas o cargo exige o nível superior de Direito. Então, você não pode receber isso aí. Tá? Não pode. Tá? Você não pode acumular. Tá? Não pode acumular. Vetado. Para efeito do disposto neste artigo, serão considerados somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação na forma da legislação, ou seja, só diploma aí que é reconhecido oficialmente pelo governo. Parágrafo 4º, serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração mínima de 360 horas. Pronto, então aí. Professor, curso de 240 horas. Não. No mínimo 360. 480? Pode, porque é mais de 360. Tá? Ah, será que esse cara aqui cai? Esse aqui caiu. Né? Caiu. Quer ver? Olha, ó. Vou fazer uma questão. TRE Ceará FCC 2012, cargo de técnico. O adicional de qualificação aqui previsto na Lei 11.416 é... O que é aqui? Adicional de qualificação. Devido somente para a conclusão de curso de pós-graduação, estrito sensu, com duração mínima de 500 horas. Qual que é o erro da questão? Gente, ele é duração mínima de 360. Você pode até ter um curso de 520, porque é mais do que 360. Então, está errada essa alternativa. B. Devido somente para a conclusão de curso de pós-graduação, estrito sensu, independentemente da duração do curso. Está errado. Ou seja, só aqui a gente já está vendo que o examinador quer saber qual que é a carga horária prevista na lei. Né? C. Devido para conclusão de curso de pós-graduação, lato sensu, desde que o curso tenha duração mínima de 420 horas. Isso está errada. D. Devido para a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, ok, lato sensu, tá? Lato sensu. O erro também está aqui, ó, estrito sensu está errado, estrito sensu está errado, aqui é lato sensu, tá? Desde que o curso tenha duração mínima de 360 horas. Corretíssima a alternativa D. Indevido para qualquer curso de pós-graduação, com exceção de doutorado. Não tem nada a ver isso aí, eu não falo isso a lei. Só voltando um pouquinho, ó. Parágrafo 4º do artigo 14 diz o seguinte: serão admitidos cursos de pós-graduação lato sensu somente com duração lato sensu, lá tinha escrito várias questões, estão erradas, né? No mínimo 360 horas, né? Ou seja, questão a letra B, uma questão muito fácil aí, e tenho certeza que muitos alunos aí penaram para fazer essa questão porque não leram a lei. Tá? Parágrafo 5º do artigo 14 diz o seguinte: o adicional será considerado
no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou diploma forem anteriores à inativação, excetuando-se o cômputo do disposto no inciso 5º do artigo inciso 5 do artigo 5º. O que diz o 15, o 5? Nota aí, regra da paridade. O que é a regra da paridade? Todos os benefícios do pessoal da ativa estendem-se para os inativos. Está aí. Isso que é a regra da paridade. Muito bom, muito bom. Inclusive, isso é um motivo, gente, de que muitos servidores, muitas pessoas queiram entrar no serviço público. Essa é a regra da paridade. Só que a regra da paridade é o seguinte, cara, se está lá um curso, se você fez um curso de especialização de 360 horas, tá? Depois que você foi para a inativação, que aposentou, não conta. Você tinha que ter feito esse curso antes. Está aí para vocês, né? Parágrafo 6º. O adicional também é devido ao técnico judiciário portador de diploma de curso superior. Então, o cara técnico, nós sabemos que o cara de técnico é nível médio, né? É nível médio, mas ele tem um curso superior. Então, tendo qualquer curso superior, o cara já passa a ter direito o tal do AD. Professor, quanto que é esse AD? Qual que é o valor do AD? Primeiro, o valor é definido em percentuais. E esses percentuais são definidos pelo artigo 15º. Tá? O adicional de qualificação AD incidirá sobre o vencimento básico do servidor da seguinte forma. Primeiro, 12,5% para quem tem o título de doutor. É que é bom decorar isso aqui. 2, 10% para o mestre. 7,5% para o especialista. 4, vetado. 5, 1% ao servidor que possui conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 horas, observado o limite de 3%, né? Ou seja, o cara pode ter aí 360 horas, né, de treinamento comprovado. Isso aqui que está dizendo para estender lá para o cara da regra da paridade, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Inciso 5º do artigo 5º. Então ele pode, né? Ele pode, ó. Ele pode ter feito esse cara aqui, ó. Ele pode ganhar esse cara aqui. 5% para os técnicos judiciários portadores de diploma de nível superior. Esse cara aqui foi incluído agora nessa lei aí 13.317. Bacana? Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de 1% dentro dos previstos no inciso 1, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o 4 foi o quê? Foi vetado do caput deste artigo. 1, doutorado. 2, mestre. 3, especialista. Eu, professor Luiz, eu tenho um curso de especialista. Eu tenho um curso de especialista. Eu tenho um curso de mestrado e um doutorado. Então, eu quero os 3. Não, não pode. Aqui está falando que é um só. O que você pode acumular, o que não está aqui, que é o inciso 5. Tá? O inciso 5 é aqueles 3% que você pode ter de curso, treinamentos oficiais, conjunto. Cada 120 horas você tem direito a 1%. Esse você pode acumular. Excelente pergunta para concurso, hein? Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previsto no inciso 5 deste artigo serão publicados num prazo de 4 anos a contar da data da conclusão da última ação que totalizou no mínimo 120 horas. Ou seja, fazer curso dá dinheiro. Parágrafo 3º. O adicional que trata a qualificação será devido a partir, olha que coisa interessante, a partir do dia da apresentação do título, diploma ou certificado. Gente, a partir do dia. Então, eu formei ano passado, viajei, o órgão entrou em recesso, não sei o quê, demorei 6 meses para apresentar o papel lá. Mas eu estou requerendo do dia que eu formei. Não, não pode. Tem que ser do dia da apresentação. Professor, isso aqui não pode cair em concurso. É muito fácil, é muito óbvio, né? Gente, questão de concurso várias questões de concurso são óbvias, são claras. Você não pode, você tem que estudar tudo. E caiu, olha só, essa questão. STF, CESP 2018, cargo de analista. O adicional de qualificação será devido a partir do dia da conclusão do curso de especialização. Não é a partir do dia da conclusão do curso, é a partir do dia que você apresentou, o dia que você levou, protocolizou no órgão o seu diploma. Tá?
É você que tem o dever de agir, não é o órgão que tem que procurar isso aí. Você que tem que ter o dever de agir. Então, se está errada a questão, uma questão aí, ó, Supremo Tribunal Federal, tranquila, né, para fazer uma questão dessa aí. Bacana? Vamos continuar. Parágrafo 4º. O servidor das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário cedido, o cara que foi cedido, o cedido não recebe a gratificação judiciária. E o cedido também não recebe o AQ, que é o adicional da qualidade, de qualificação. Tá? Não perceberá, durante o afastamento, o adicional que trata este artigo. Aí vem salvo, exceção, marré, na hipótese do cara ir lá para a Fundação de Previdência na condição de optante, nós explicamos, né? Então, mesma coisa. O cara foi lá, cedido, não recebe nem a gratificação e não recebe nem a AQ, adicional de qualificação. Mas se for para esse órgão aqui e ele optar pelo maior salário, se esse aqui for maior salário, ele leva os dois. Fechou? Ok. O artigo 16 é uma outra gratificação. Agora é a GAI, gratificação de atividade externa. Tá? É outra coisa. Tá? Nós vimos vencimentos, nós vimos a gratificação judiciária, vimos a AQ, que é adicional de qualificação, agora é a GAI. Essa GAI tem uma particularidade. Somente um sujeito que ocupa o cargo específico que tem direito aos 35% da comissão. Fica instituída a gratificação de atividade externa. Cara, falou atividade externa, aquele cara que vai para fora. Quem que é o cara que vai para fora? Falamos isso lá atrás no artigo 4º, parágrafo 1º. Quem que é? É isso mesmo, é o oficial de justiça avaliador. Devida exclusivamente, ó o vermelhão aqui, ó, aos ocupantes do cargo de analistas judiciários referido no parágrafo 1º do artigo 4º. Vindo aqui, ó, artigo 4º, parágrafo 1º. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária, cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, fora do órgão, né, bater perna, na forma estabelecidas pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados nas especialidades de oficial de justiça avaliador federal. Então, esse sujeito aqui, oficial de justiça avaliador federal, ele recebe vencimento básico, gratificação judiciária, adicional de qualificação e mais a GAI. Tá bom? O que mais? Bom, né? Vai aumentando, né, cara? O parágrafo 1º da GAI. A gratificação que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Parágrafo 2º. Vai proibir quem não pode receber essa GAI. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionado ou nomeado para o cargo em comissão. Então, o cara ocupou o cargo de liderança, ele perde a GAI. Por quê? Porque ele vai ocupar cargo de liderança dentro do órgão, não vai precisar bater perna para fora. Não é ter externo. Se não tem externo, não tem por que ter a GAI. Faz sentido, prof? Com certeza. Com certeza. Vamos lá. Artigo 17 vai criar outra gratificação. Fica instituída a gratificação de atividade de segurança. Atividade de segurança. Tá certo? É o inspetor e o agente. Esses caras também terão direito a 35%. Ó. Fica instituída a gratificação de atividade de segurança devida exclusivamente, esqueci de colocar o negrito aqui, né? Puxa vida, né? Ó, aos ocupantes dos cargos de analista judiciário e de técnico judiciário, referindo ao parágrafo 2º do artigo 4º dessa lei. Vamos lá? Artigo 4º, parágrafo 2º desta lei. Aos ocupantes do cargo de carreira de analista judiciário, área administrativa e de carreira de técnico judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, ou outras funções externas, são conferidas as denominações de inspetor para o cara do analista, esse inspetor vai ganhar o gás, e agente de segurança judiciária vai ganhar também o gás, né? Respectivamente para os fins de identificação funcional. Então, esses caras vão ter direito a quanto, prof? Aqui, 35% no bolso. Parágrafo 1º. A gratificação
que trata este artigo corresponde a 35% do vencimento básico do servidor. Gente, tudo é sobre vencimento básico, ok? Parágrafo 2º. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada e nomeado para o cargo de comissão. Mesmo critério lá da HAI, né, que é a gratificação de atividade externa lá do oficial de justiça. Parágrafo 3º. É obrigatória a participação em programa de reciclagem anual, conforme disciplinado em regulamento para o recebimento da gratificação prevista no caput deste artigo. O que esse cara falou aqui? Qual que é o objetivo desse cara aqui? O objetivo desse cara aqui é o seguinte: cara, você é segurança. Então, para você ter essa comissão aqui, tem a sua contrapartida. Qual que é a contrapartida? Participar desse bendito curso que vai estar definido no RI, que é o Regimento Interno. Ok, vamos lá, né? Artigo 18, perdão, está acabando já. A retribuição do exercício de cargo em comissão e função comissionada é constante nos anexos 3, 4 desta lei, respectivamente. O que diz isso? O anexo 3 vai falar o valor da comissão da função do CJ1 até a CJ4, para o cargo de comissão, e o anexo 4 vai falar a FC1 até a FC6 da função comissionada. Bacana? O valor, o dinheiro que ele vai ganhar mais por isso. Por que ele ganha mais por isso? Porque ele vai ter mais o quê? Vai ter chefia, direção e estacionamento, atividades adicionais. Parágrafo 1º. O valor fixado no anexo 3 dessa lei, anexo 3 é para o cargo de comissão, entrará em vigor a partir do dia 1º de dezembro de 2008, adotando-se até essa data as retribuições constantes do anexo 4 desta lei. Não importa muito para a gente. Parágrafo 2º. Esse cara aqui vai para o critério de opção. Opção, lembra que eu falei que eu sou da Justiça Estadual, fui para trabalhar? Então, é esse aqui, ó. Ao servidor integrante das carreiras que trata esta lei e ao cedido do Poder Judiciário investidos em cargo em comissão e facultado optar pela remuneração do seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 65%. Bacana, né? Aí tem aqui, parágrafo 3º, o servidor integrante das carreiras que trata esta lei é o cedido do Poder Judiciário, investidos em função de comissionada, perceberão a remuneração de seu cargo efetivo e emprego permanente acrescida dos valores constantes do anexo 8. Então, isso aqui não tem muita coisa, né? Resumindo remuneração. Parte final da aula. Nós temos aqui vencimentos básicos, artigo 12, gratificação judiciária, artigo 13, adicional de qualificação, artigos 14 e 15, gratificação de atividade externa, GAI, artigo 16, gratificação de atividade de segurança, artigo 17, mais cargo em comissão e função comissionada. Então, isso aqui são todas as verbas aí previstas pela Lei 11.416. Bom, é só fazer o concurso agora, cara. Tá lá, né? Fechando, disposições finais aqui e transitórias, para fechar nossa lei aqui. Normalmente não é costume cair isso aqui, mas vamos ler esse cara aqui, ó. Os cargos de provimento efetivo das carreiras dos não sei o quê, né, serão estruturados conforme anexo 4, 5, aliás, né, para efeito de aplicação do artigo 36 da Lei 8.112, né, a gente olha aqui. O que é esse artigo 36? Trata-se da remoção, ó. Conceitua-se como quadro da estrutura de cada justiça especializada, podendo haver remoção nos termos da lei, no âmbito dessa Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral e Justiça Militar. O que acontece aqui? Isso é muito comum, a remoção, né? Então, eles podem serem removidos. E essa remoção, ela é disciplinada pelo artigo 36. Vamos ler esse cara aqui, porque é de interesse de vocês. Então, capítulo 3º da remoção e da redistribuição, lá previsto na Lei 8.112 de 90. Seção 1 vai falar tudo sobre a remoção. A seção 2 vai falar tudo sobre a redistribuição. O que é remoção? Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro ou com ou sem mudança de sede. Então, isso que vem a ser remoção, né? Chama atenção, a pedido, eu quero ir para tal lugar. De ofício, o órgão mandou eu ir, é diferente. Parágrafo único. Para fins do disposto nesse artigo, entende-se por modalidades de remoção. Quais são as modalidades de remoção? 1.
De ofício de interesse da administração. Você não tem que querer, você é obrigado a ir. Do interesse da administração. 2, a pedido, eu. Só que tem que ser a critério da administração. E, finalmente, o terceiro aqui que foi incluído, né? A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Esse 3 aqui, a administração é o seguinte, o que acontece? A pedido fica a critério da administração. O que é critério? Eu deixo você ir ou não. Bacana. Não, o de ofício é assim. Vai, eu quero, a administração pública precisa de você lá, você tem que ir. Acabou, você não tem escolha. A pedido, você quer ir. Aí você vai pedir para a administração. A administração não é obrigado a atender seu pedido. É a critério dela. Então, a critério da administração. O item 3 é diferente. Você pede. Só que a administração não tem critério. Ela tem que atender. Só que ela tem que atender, independentemente do interesse da administração. Ou seja, não interessa a sua vontade. Eu pedi, você vai ter que atender. Só que você vai ter que atender somente nessas hipóteses. Letra A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que foi deslocado no interesse da administração. Então, o cara, para acompanhar cônjuge ou companheiro, o cara já é servidor público, né? Ele foi designado para tal lugar, então você tem que ir aí, marido, mulher, tem que ir, a família, claro, né? B, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas expensas e conste no seu assentamento funcional, condicionado à comprovação por junta médica oficial. Então, o cara está doente, você tem direito de ir. E, finalmente, em virtude de processo seletivo promovido, isso aqui são os famosos concursos de remoção, né? Ó, em virtude do processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados, né? Esse cara aqui é o famoso concurso de remoção, muito utilizado na justiça, inclusive, né? Artigo 21. No artigo 21, nós temos aqui: os concursos públicos realizados ou em andamento na data da publicação desta lei, lá em 2006, para os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União, são válidos para o ingresso nas carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, observadas as correlações. Isso aqui está tranquilo, isso aqui, porque na época da lei tinha alguns concursos em validade, então está validando, né? O 22 trata do enquadramento, acho que não precisa. O que é enquadramento? Como ele trouxe uma nova estrutura de carreira, de classes e de padrões, diferente da anterior, então tem que enquadrar. Então aqui tem a regra de enquadramento. 24. Os órgãos do Poder Judiciário da União fixarão em ato próprio a lotação dos cargos efetivos, das funções comissionadas e dos cargos em comissão nas unidades componentes de sua estrutura. Os órgãos que se trata este artigo ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa no âmbito das suas competências, as funções comissionadas e os cargos em comissão de seu quadro de pessoal, vedada a transformação de função em cada cargo e vice-versa. 25. Serão aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União as revisões gerais dos servidores públicos federais, observando que o respeito resolver o Supremo Tribunal Federal. O que é o artigo 25? Sonho de consumo do servidor público. O artigo 25 é a garantia da revisão geral anual, o RGA, tá? Apesar que não está aí sendo cumprido, né? 26. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, aos Tribunais Superiores, ao Conselho de Justiça Federal, ao Conselho Superior de Justiça do Trabalho, ao Tribunal de Justiça do DF e territórios, no âmbito de suas competências, baixar os atos regulamentares necessários à aplicação desta lei, observada a uniformidade de critérios, procedimentos, num prazo de 180 dias, ou seja, os famosos regimentos internos, né? Artigo 27, qual que é o prazo? 180 dias. Todos esses instrumentos já estão valendo. A elaboração dos regulamentos que se trata esta lei pode contar
com a participação das entidades sindicais, ou seja, o legislador está garantindo a participação dos representantes sindicais na elaboração dos regimentos. Os últimos capítulos, tá, são os capítulos aqui que entra em vigor na data da publicação, né, são algumas coisas de eficácia da lei. Bacana? Então aqui eu falei para vocês aí dos 33 artigos da lei 11.416 e assim terminamos essa grande aula. Eu termino essa aula com a sensação do dever cumprido. A gente fez em detalhes cada artiguinho desse. Tentei não deixar uma aula monótona, uma aula com bastante exercícios, uma aula com muito conteúdo, uma aula que tenho certeza que vai te ajudar no concurso público. E para isso eu trouxe essa mensagem. Não viva de aparências, elas mudam. Não viva de mentiras, elas são descobertas. Não viva pelos outros, viva por você. Estude por você. Um forte abraço, fico com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique-claque.